Bom dia, bom dia. Perdemos a nossa Goiânia, né? Pelo jeito. E a nossa porque é de todos nós goianos, né? Agora ela é uma capital internacional, meu amigo. Goiânia cada vez mais recebendo eventos maiores, né? Com mais expressões. Agora, depois desse final de semana do MotoGP, vem um pouco da ressaca, né? Vamos dizer assim, de tentar entender tudo o que aconteceu e quais são as próximas perspectivas aí que a gente tem, não só para esse evento, mas para a cidade em geral, né? Porque eu acho que Goiânia nunca foi tão comentada igual nesse final de semana. Nunca, nunca, nunca. Vários canais disseram que era o nome mais procurado do final de semana. E mesmo com um clássico no Brasileirão, mesmo com outros eventos aí pelo mundo, com convocação de seleção, né? Jogos de NBA, Goiânia no topo, cara. Porra, merece demais, né? Capital aí que vem avançando na sua modernidade já há muito tempo. E Goiano, cara, Goiano foi chacota por muito tempo, né? Onde a gente ia, eu já passei por isso. Goiano, você é de Goiás? Parece que a pessoa meio que olhava assim com certo desprezo, com ironia, de tipo assim, você é um atrasado ainda, né, em relação ao carioca ou ao paulista ou ao sulista em geral. E hoje não, cara, Goiânia é uma referência tremenda aí, né, de segurança, de lazer, né, qualidade de vida. É a cidade, é a capital mais arborizada do país, né, com mais parques, com mais área verde. É uma das capitais mais seguras, se não for a mais segura. PIB excelente. Goiânia tem uma curiosidade: é a capital com maior frota de carro importado por habitante do Brasil. Ela tem muito carro importado, se você for observar isso. Povo acolhedor, comida excelente, né? Quem come em alguns restaurantes específicos tradicionais de Goiânia vai ter uma experiência inesquecível de sabor. E as comidas típicas, claro, né? As feiras, tanto que as feiras de Goiânia são tradicionais, né? E super respeitadas pelo goiano, né? Um goiano que não vai em Goiânia no final de semana, não for numa feira, ele não foi em Goiânia, ele tem que ir numa feira. Feira da Lua, do Sol, das Nuvens, Feira Hippie. A Feira Hippie é mais para comércio, né? Mas Feira da Lua e Feira do Sol tem que ir para comer, experimentar lá as barraquinhas e tal. Enfim, MotoGP, cara, se você for pensar os motivos que ocorreram a escolha, Goiânia já tem um histórico, né, de moto velocidade. Em 87, 88 e 89, 3 provas seguidas aconteceram em Goiânia. Então, junta isso com o investimento que Caiado fez no autódromo, se eu não me engano, posso falar besteira aqui, mas cerca de 200 milhões de reais investidos nessa reconstrução. É uma reconstrução, não é reforma. Reforma é uma coisa, ali foi reconstruída a pista e todo o complexo ali, né, do autódromo Ayrton Senna, que já recebia grandes provas. Tem Endurance em Goiânia, tem Porsche Cup, tem várias outras categorias importantes no Brasil. Já teve Stock Car acho que agora está em Brasília, né? E Fórmula Truck, que é bem tradicional no Brasil, né? Já acontece vários anos em Goiânia. Então, assim, é um local estratégico muito importante para o MotoGP por essas questões do investimento, do histórico que já teve, e também porque em Brasília, que é do lado, tem o Capital Moto Week, que é talvez o principal evento de moto do Brasil. Então, Goiânia tem um mercado fortíssimo do automobilismo de duas rodas, do motociclismo, né? Tanto no comércio de autopeça, tanto na revenda das concessionárias, no público em geral. Cara, Goiânia tem moto pra dar com pau, meu amigo. Tem muita moto. Por quê? Nas outras capitais, por exemplo, Carioca e Paulista, Rio e São Paulo, é muito visado, né, a moto pro crime. E
Os caras, eu acho, né? Eu tô falando isso pelo que eu percebo de conhecidos meus e pelo que a gente vê na internet. É muito difícil você ter esse hobby de andar de moto em São Paulo. Você fica muito visado por malandro, né? Os roubos de moto acontecem em plena Marginal lá e em plena Bandeirante e Dutra, à luz do dia, né? Normal, chega dois assim, um de cada lado da moto, tu perdeu a moto, pô. Já pula na tua garupa, já te rende, perdeu a moto. Ainda vai ser sequestrado ainda. E Goiânia, esse índice aí é baixíssimo, não existe praticamente, né? O que mais pode acontecer é cair no buraco, que tá tendo muito, né? Goiânia melhorou muito o asfalto, mas mesmo assim, pelo amor de Deus, que asfalto horroroso. Na Marginal Botafogo mesmo, tá triste, triste. E eu falo isso que eu não ando de moto, né? Eu tô andando de carro, mas tem um histórico com o carro mexido, principalmente a suspensão mexida, que a gente sofre mais um pouco mesmo. Embora, em Goiás em geral, o povo não liga muito para asfalto, porque a maioria tá de caminhonete, né? E os governantes também têm o costume de achar que a maioria da população anda de caminhonete, né? Por isso que eles deixam o asfalto daquela situação, né? Só com remendas ali, uns remendos bem porco mesmo. Então, tapa-buraco horrível. E aí o MotoGP vem com toda essa gigantesca estrutura. Imagina a quantidade, gente, de veículo de comunicação internacional que estava em Goiânia dessa vez, porque só as transmissões oficiais do vou ter que pausar. Era o senhor meu pai me ligando. Enfim, retomando aqui, que eu ia dizendo que os principais canais de comunicação dos MotoGPs internacionais, geralmente existe um para cada região, né? Um para cada país. Tem o MotoGP do Brasil, o BR, o MotoGP oficial, tem um inglês, um alemão, um francês, enfim. E todos eles vão noticiar isso, né? Das provas, com transmissão ao vivo, com narração própria, com reportagem, e vem repórter, e vem cinegrafista, e vem equipe, vem diretor, vem social media, e vem influencer. É muita gente para falar disso. É muito. Em Goiânia teve um palco internacional fortíssimo nesse final de semana. E principalmente dos canais, né? Eu tô na fila do Lava Jato aqui. E principalmente dos veículos de comunicação esportivos, né? Do mundo inteiro vai ter que falar sobre isso que aconteceu, né? Dessa prova. É praticamente ter uma Fórmula 1 e não falar. Eles são obrigados a falar. Então, principalmente hoje, que vai ser veiculado as matérias do final de semana, nossa, Goiânia assim vai estar no auge mesmo da visibilidade do mundo, né? No mundo esportivo, claro. E aí você pega todos os patrocínios, todas as marcas de peça, a marca de capacete, de roupão, né? Coisas de moto, de escapamentos, de performance, as próprias concessionárias, né? As próprias montadoras, né? Honda, Yamaha, Suzuki, KTM, as principais, né? Você pega todo o material que esse pessoal vai produzir, todos os influencers, todas as reportagens, todos os youtubers que são só não é especuladores a palavra certa, entusiastas, né? São só entusiastas, mas que gravam material para isso. E como eu, né? Eu sou um entusiasta de esporte e gosto de dar o meu pitaco aqui da forma que eu entendo que tem que ser. E assim, dá um orgulho, né? Dá um orgulho muito grande de ser goiano nesse momento, porque é a nossa marca, né? O Brasil tem várias identidades próprias dentro do Brasil e que o gringo não sabe disso. O cara que tá vindo de fora, né? Principalmente o europeu e o americano. Ele não sabe que o carioca é um, que o paulista é outro, que o capixaba é outro, que o sulista é outro, que o gaúcho, né, especificamente é um, que o baiano é outro, que o mineiro, o goiano. Então, ele estando aqui e vivenciando que existe uma cultura local específica, uma característica única, que é o Cerrado, que é Goiânia, Goiás. Existem outras características exclusivas também, que são outras capitais, outras regiões, e a gente poder passar isso para frente, né, mostrar como é que é aqui, culinária, o jeito de tratar. O Goiânia é muito específico e é muito bom perceber que
hoje está mais aceito, porque já foi um preconceito fudido falar que é goiano nos outros locais. Com sinônimos de atraso, sinônimos de isso daí é matuto, é bobo, é besta, vou passar isso aí pra trás, é goiano, você não entende nada não. Acabou, isso não existe mais, principalmente para quem é goiano com frequências de visitar Goiânia. Goiás tem Anápolis e Jataí, Rio Verde, Mineiros, são cidades, Catalão, né, que tem Mitsubishi em Catalão, são cidades importantíssimas para o Brasil. Goiás, Rio Verde tem quinto PIB do Centro-Oeste. Goiânia é a principal capital do Centro-Oeste. Não é pouca coisa, né? Além de que recebe muita indústria, o agro fortíssimo. Os 3 finais de semana do evento em Goiânia recebeu cerca de 150 mil pessoas que movimentaram R$1 bilhão no comércio local, com hotel, com boteco, com tudo, né? Alimentação, aluguel de carros, né? Soma tudo isso aí e movimenta, é uma expressão muito forte o que Goiânia passou para o mundo esse final de semana e com capacidade de receber até mais, né? Houve até boato de ter Fórmula 1. Já pensou passar Fórmula 1 para Goiânia com o autódromo aí homologado em categoria A, que é a homologação mais alta do mundo, que todos os principais autódromos do mundo precisam ter essa homologação para poder receber esse tipo de evento. E se receber o MotoGP, que é a Fórmula 1 da moto, por que não pode receber a Fórmula 1? Vamos sonhar grande, né? E outras categorias também importantíssimas do mundo aí, 24 horas de endurance, que tem uma expressão forte também, né, no autódromo lá de Interlagos. E traz então Goiânia, essa prova traz na Goiânia para o mapa mundial de automobilismo. Porra, que satisfação, e aspira de estar tão perto, né? E com tantas oportunidades aí de prestigiar mega eventos na nossa capital. Mudar a chave agora um pouquinho. Teve Brasileirão, né? E o que aconteceu no Flamengo e Corinthians ontem? Que, pelo amor de Deus, gente, que VAR horroroso! Que VAR horroroso! Que vergonha que dá de assistir futebol no Brasil, que raiva de saber que esses absurdos acontecem e ficam por isso mesmo. Não tem um recurso maior que vai falar assim, não, esse cara aí não pode apitar mais. Isso daí tem que voltar ao jogo e ter de novo. Isso não existe. O nível de absurdo que teve ontem com aquele juiz lá, que foi o primeiro Corinthians e Flamengo dele, né, da carreira dele. No momento da expulsão do Everton Araújo lá, nem sei se é esse o nome, cara, tô tão perdido, fiquei tão confuso, e olha que eu sou flamenguista. O que me escancara o ridículo do escândalo é saber que enquanto tava tudo paralisado, esperando ali o juiz ouvir, passavam os replays na TV. E passava um replay de uma câmera traseira, que mostrava que ele escorregava um pouquinho o pé na bola e atingia na perna com perna. Não houve pé com pé, igual caracteriza um pisão, um pé sobre o outro. Houve perna com perna do jogador do Corinthians, mas que ainda assim era uma imagem que gerava uma dúvida. E momentos antes do VAR chamar para a conferência de vídeo, mostrou um replay que tirava todas as dúvidas. Era um replay com um pouco mais de ângulo para a esquerda, que mostrava nitidamente que ele pisa na bola, escorrega um pouquinho e acerta o cara do Corinthians. Beleza, falta para cartão amarelo, para expulsão jamais. E aí o pior, durante a conferência do VAR, eles não mostraram esse replay.
Mostraram só esse replay, esse lance de trás, que é um lance totalmente duvidoso. Mostraram câmeras do alto, que não tem nada a ver, gente. Mostrou uma câmera atrás do gol e uma câmera do alto. Cara, pelo amor de Deus, o VAR ele induz ao erro. O VAR ele quer que tenha a jogada da forma que o juiz enxergou. Ele não quer corrigir. É isso. Aí vem um pouco de egoísmo do juiz também, de não... Aliás, eu ia dizer que o juiz foi egoísta de não querer reconhecer que foi errado. Mas as câmeras que ele viu do VAR só confirmam que ele já achava que foi falta mesmo para vermelho, que foi pisão. Ele não teve a imagem que era conclusiva, que tirava a dúvida. Não, ele só teve imagens duvidosas. Então, na dúvida, eu vou manter o que eu já tinha apitado mesmo no jogo, né? E o VAR não, o VAR tinha o material. Esse material vai rodar os jornais hoje e não foi mostrado para o juiz. Isso que é de assim, deixa a gente incrédulo. Como é que pode? E outra questão também, os outros pênaltis, né, que aconteceram e não foram marcados, né? Foram pênaltis para a maioria dos jornalistas claros, passíveis de marcar até no campo mesmo, sem precisar de VAR. E beleza, matou o jogo no 1-1. Dá até margem para acreditar que existe uma máfia. Eu falei, não, esse jogo vai ser 1-1, não importa mais o que vai acontecer. Durante o jogo alguém telefonema ali e liga para alguém e fala assim, ó, nesse jogo não importa mais o que acontecer, vai ser 1-1. Porra, chega um ponto que a gente acredita nessas merdas, nessas teorias de conspiração, de que é assim que funciona e aceita quem quiser, doa quem doer, né, na verdade. Outra coisa que foi escancarada para Prefeitura de São Paulo, para a Polícia de São Paulo, pode acontecer um São Paulo e Palmeiras e um Lollapalooza que tem mais gente do que no estádio ao mesmo tempo. Para a polícia, beleza, a organização consegue lidar direitinho com os metrô, com as ruas fechadas, consegue manusear direitinho a população ali, o povo, para prestigiar um Lollapalooza, que é um dos principais festivais de música aí do Brasil, e um São Paulo e Palmeiras, um dos maiores clássicos também. E não podia ter um São Paulo e Palmeiras ontem, né, junto com Corinthians e Flamengo. Não pode ter um São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque e um Corinthians e Remo em Itaquera. Não pode ter um Corinthians e Santos em Itaquera e um São Paulo e Mirassol no Morumbi. Não pode. Mas um Lollapalooza e um São Paulo e Palmeiras pode. Como é que entende a gestão disso? E é isso. Fiquem com Deus. Dei meu pitaco aqui, falei tudo que eu queria ter falado, minhas indignações e o meu orgulho de Goiânia ter tido todo esse holofote do final de semana. Até a próxima.